Fala galera, tudo certo? Eu sou o Theo. E eu sou o Samuel. E esse é o nosso canto das conversas que vão longe. Hoje a gente vai falar de um livro que a gente leu e deixou a gente bem entusiasmado, não é, Theo? É verdade. A gente leu o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. E estamos aqui hoje para discutir alguns pensamentos dele e propor as nossas próprias ideias, né? É um papo de amigos, sabe? A gente vai aqui ficar conversando e discutindo. Enquanto isso, para vocês vão aparecer imagens, gráficos e até mesmo textos para que vocês se sintam em casa junto aqui com a gente. E quando a gente não estiver falando sobre algum material específico, a gente deixa alguma coisinha de fundo aí. Então relaxa, coloca um foninho e vem nessa jornada com a gente de paraquedas coloridas. Bora lá? Então, Theo, por onde a gente começa, cara? O Krenak joga uma bomba logo de cara. Exatamente, né? Ele começa questionando a ideia de humanidade, né? Com H maiúsculo. Tipo Ney Matogrosso? Quase isso. E enquanto a gente acha que é um clube seleto, né? Na verdade é um liquidificador, né? É uma bagunça completa, tudo misturado. Pelo menos é o que devia ser, né? Ele diz que a modernização jogou a galera do campo e da floresta para virar mão de obra nas cidades, arrancada dos seus coletivos. Aí essas pessoas que vão para lá, sem vínculo com a memória ancestral, ficam meio perdidas nesse mundo maluco da cidade grande que a gente tá normalmente acostumado. E o pior, a gente começou a achar que faz parte desse clube esclarecido, que tem o dever de civilizar os outros. Pô, como se as outras pessoas que não fizessem parte desse clube fossem obscurecidas, inferiores ao que nós somos. E que a natureza é uma coisa separada da gente. Como se a gente não fosse natureza também. Cara, não, isso é o cerne. A gente se coloca fora e aí ele solta uma frase que, assim, me pegou legal, cara. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? Simplesmente lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Exercício de ser. Que conceito poético, mas muito triste ao mesmo tempo, né, cara? É poder ser quem você é de verdade. Com a sua história, suas memórias, sua língua, com as pessoas que você conhece. A sua relação com o lugar em que você passa todo dia. Mas, em vez disso, é justamente isso que ele questiona. O que o sistema oferece pra gente? Consumo. A gente vira cliente, consumidor. José Mujica, né, que foi o presidente uruguaio, que ele cita no livro, falou isso, que transformamos pessoas em consumidores e não em cidadãos. E aí a nossa participação no mundo é pelo que a gente compra, não pelo que a gente faz, o que a gente fala. Tudo gira em torno do consumo. E o Krenak é genial em mostrar como essa lógica chega nas instituições, né? Tipo, pra gente proteger um lugar ali, criar uma reserva, a gente tem que justificar pra Unesco por que aquela partezinha deve ser protegida. Como se o resto pudesse acabar com tudo, né? Pudesse destruir tudo, né? Cara, é a famosa lógica do parque. Me lembra até um pouco Lorax, já viu? Já, legal, né? Não, bom demais, cara. A gente cerca um pedacinho de natureza intocada pra mostrar pros netos como era na nossa época, enquanto destrói todo o resto. É tipo, insano. Tá, Samuel, eu tava ficando muito triste. Mas o Krenak não é catastrofista, né? Que é isso, velho? Catastrofista é alguém que defende a doutrina de que busca ressaltar muitos riscos eminentes e os possíveis desastres, sabe? Dá muita ênfase pra isso. Faz sentido. E o Krenak definitivamente não é dessa forma, né? Ele dá o caminho pra gente não prevenir, mas adiar o fim do mundo, pelo menos. Faz sentido. Ele dá a melhor imagem possível, né? Ele é como se ele dissesse: vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Isso não é lindo, cara? Pô, não é sobre evitar a queda. Ela já tá acontecendo. É sobre como a gente vai cair.
A gente vai cair de cara no chão? Sem graça? Prostrado? Ou a gente vai cair com estilo, com cor? Cada um com sua própria identidade. Exato, Theo. E ele explica o que são esses paraquedas, que são nossas subjetividades. Acho que eu falei certo. Nossas visões de mundo únicas, nossas poéticas. E ele ainda arremata. Já que a natureza está sendo assaltada, vamos pelo menos ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. É uma estratégia de resistência, né? Pela criação e pela preservação do sentido. Enquanto o sistema tira a floresta da gente, nós cultivamos ela de novo no nosso interior. Com as nossas ideias, com as nossas memórias, com os nossos verdadeiros laços, cara. E o objeto final para ele é simples: sempre poder contar mais uma história. Cada história que sobrevive, cada cantiga, cada poema, cada dança, cada lenda, cada modo diferente de ver a montanha como um ser vivo, que me lembra até aquele filme Moana da Disney, entende? É um golpe nesse projeto de homogeneização mundial, que todo mundo é igual, não tem cultura, né? Tá fazendo sentido até aqui? Porque agora a gente vai tentar costurar os pensamentos do Krenak com a nossa ideia concreta. É a parte que a gente está discutindo agora, né? Como transformar essa metáfora linda em algo que qualquer um possa começar a fazer agora, hoje. Então vem com a gente, mas primeiro, toma um gole d'água, respira e vambora seguir nessa jornada. Agora falando um pouco mais diretamente sobre como as ideias do Krenak poderiam ser aplicadas, né? Vambora, então. Então, depois de mergulhar no pensamento do Krenak, a nossa proposta ganhou um nome simples e direto da fonte: a rede dos paraquedas coloridos. Não é, Theo? É isso mesmo, galera. A gente não precisa inventar outra metáfora. A do Krenak já explica muito bem o que a gente quer passar aqui. É como ele diz na página 30. Calma aí, não decorei essa parte. Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Então ele vai muito contra esse pensamento utilitarista, né? De que tudo que a gente faz tem que dar algum retorno financeiro direto. Na verdade, ele fala, né, que a gente devia utilizar muito da nossa criatividade, dos nossos insights, para aprimorar nosso conhecimento como seres humanos, né? Aprimorar nossa identidade, o que nós somos, não o que nós recebemos ou fazemos. Galera, isso é realmente bem importante. E o mais importante, cara, ele não fala de um paraquedas salvador universal. Ele fala de milhares, diferentes, coloridos. Ou seja, a solução não é única, ela é diversa, não é massiva, ela é plural. Exatamente. Cara, é por isso que a rede, ela não é uma ONG, uma startup, algo do tipo. É uma perspectiva, cara, um ponto de vista diferente para o que você já faz e um estímulo para começar algo novo que faça sentido para você e remeta à sua identidade, velho. E, bom, a gente estruturou essa rede em 3 camadas que se conversam. A primeira é a mais íntima, né? A mais intrínseca a nós mesmos. É o paraquedas pessoal, a gente gosta de chamar. Que é, bom, cultivar dentro de você mesmo as suas ideias primeiro. Theo, isso é o que o Krenak chama de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. É o famoso kit de sobrevivência sensível contra a alienação de toda uma sociedade, de todo um sistema, né? Agora uma pergunta pra você que tá ouvindo ou assistindo a gente. O que te tira do modo automático de consumidor e te coloca no modo sonhador? Alguém que tem suas próprias ideias. Pode ser uma memória, um sonho acordado, uma observação,
às vezes até uma pessoa, não é mesmo? Pensa um pouco. O que te causa esse sentimento de despertar? Velho, isso é o mínimo exercício de ser, que o Krenak diz que mais de 70% de toda a população mundial já perdeu. Tem gente que fala que revolução é só coisa de jovem, mas recuperar isso já é um ato revolucionário, sabe? É o tecido básico do seu paraquedas, cara. Mas um paraquedas sozinho é frágil e solitário. Só que aí entra a segunda camada, a costura coletiva, ou simplesmente compartilhar. É juntar os fios, né, cara? É onde a sua subjetividade encontra do outro e cria um padrão novo, mais forte, mais bonito. O Krenak fala dos povos que fazem festa pra montanha, que conversam com o rio. Isso não é individual, é uma atitude de comunidade, né? Bom, exemplificando para vocês, na prática urbano-rural pode ser, por exemplo, um grupo de agricultura urbana que transforma um terreno baldio em horta e em ponto de encontro. Igual tem, por exemplo, na cidade de Belo Horizonte, onde até eu mesmo já participei de uma. Um outro exemplo pode ser uma roda de conversas ou sarau, na praça ou no centro cultural do bairro, onde as histórias locais são contadas e passadas de pessoa para pessoa, ou um multirão para revitalizar uma praça, pintar um mural, cuidar de um córrego, qualquer coisa que envolva o coletivo. Mas, enfim, o importante aqui não é o resultado físico, mas o processo de fazer juntos. Não é a linha de chegada, é a jornada até lá. É aprender a confiar, a cooperar, a criar laços com as outras pessoas. É o que sustenta esse paraquedas que a gente está construindo até agora. E aí a gente chega na terceira camada, que dá nome à rede. A rede no céu. Ou interligar. Galera, isso porque os paraquedas coloridos do Krenak não são para cair no isolamento. Eles são para criar um novo panorama. Bom, imagina aqui comigo. Olhar para o céu e ver centenas, milhares deles. Cada um único, mas todos indicando que tem gente tentando cair de um jeito diferente. E aí vem uma pergunta, né, Samuel? Como fazer essa rede ser visível para as outras pessoas? A gente, então, propõe algumas ferramentas simples e abertas para responder essa pergunta, né? Algo bem direto. Então, por exemplo, uma hashtag paraquedas coloridos, vamos pensar assim. Fizer algo, compartilha, cara. Não pra ganhar like ou pra biscoitar, né? Mas pra sinalizar que você também faz parte de uma certa comunidade. Um mapa colaborativo também, por exemplo, na internet mesmo. Cada grupo, cada iniciativa marca um ponto e ali você estabelece uma relação de sentido. Ou, por exemplo, tem um grupo que limpa o rio naquele lugar, sabe? Ou ali tem um coletivo de contação de histórias. Tem várias possibilidades pra gente seguir nessa vertente, cara. Agora deixa eu dar para vocês um exemplo bem prático, inventado, óbvio, mas que poderia existir perfeitamente. Imagine um bairro cortado por um riozinho, daqueles que já foram limpos um dia, mas que hoje são poluídos, cheios de lixo e totalmente esquecido pelos órgãos públicos. Aí uma pessoa que cresceu ouvindo histórias sobre o quão esse rio era vivo, quando dava até para nadar, decide que não quer deixar isso desaparecer da memória. Esse é o paraquedas pessoal dela, a motivação íntima que a fez agir. Aí, ela junta alguns amigos e nasce o projeto coletivo Watu Meu Vizinho,
Eles não querem só limpar o rio, eles querem se reaproximar deles, ter aquela conexão. Então, eles começam a organizar mutirões de limpeza todo mês, mas não param aí. Depois da limpeza, eles fazem piqueniques na beira do rio, leem poesia sobre a história dele, conversam, criam até um viveirinho de mudas para reconstruir a mata ciliar. Eles tratam o rio não como um recurso, mas como um parente, exatamente como Ailton Krenak fala. Com o tempo, eles marcam o local no mapa como Guardiões do Ribeirão X, que é uma hashtag, postam as ações, e aí acontece uma coisa muito bonita. Um outro grupo de um outro bairro que cuida de uma nascente vê isso e entra em contato. Eles trocam experiências e aprendem juntos, criam uma rede, e assim que a ação pequena vira um movimento gigante. Quando a gente cuida do nosso pedaço, inspira outros a cuidar deles também. Bom, deixa eu dar um outro exemplo para vocês também. Imagina um grupo chamado Sonhos do Bairro. A ideia deles é recuperar algo que o Krenak fala muito no livro: a importância do sonho como forma de entender o mundo, de acessar aquilo que a lógica não alcança. Nesse grupo, o paraquedas pessoal é outro. São pessoas cansadas dessa vida corrida, racional demais, cheia de pressão e que querem reencontrar um sentido mais profundo no cotidiano. Eles se reúnem toda semana, não para fazer terapia de casais ou algo assim, nem para interpretar sonho de um jeito psicológico, mas para perguntar: o que esse sonho diz sobre nós, sobre a nossa comunidade, sobre os nossos medos e desejos que a gente compartilha. E dessas conversas surgem ideias de verdade: mural comunitário, hortas, intervenções artísticas, eventos culturais. O sonho vira semente concreta. E para espalhar isso, eles criam um podcast ou um zine digital, quase como se fossem construindo uma mitologia urbana do bairro. E outras pessoas de outras cidades começam a ouvir, a participar, a criar seus próprios grupos. Ou seja, o sonho que parecia pessoal vira rede, vira cultura, vira movimento. Estes exemplos mostram exatamente o que a gente quer trazer: a ação individual que se costura com o coletivo, que se transforma em cuidado e que cria um futuro onde a gente se reconecta com o lugar onde a gente vive. Bom, o objetivo final da rede, então, não é salvar o planeta de uma vez, nem estabelecer uma solução concreta para consertar o mundo. O objetivo aqui é criar tantos pontos de luz, tanta identidade, diversidade de vida e sentido, que o fim do mundo, que a gente entende como um apagão total de significado, não consiga se instalar, cara. Que ele perca a funcionalidade e mesmo que ele chegue, ele não impacte fortemente ninguém, sabe? E fazer com que a queda, que já está em curso, se torne uma descida mais suave, cheia de cor, apoio mútuo e, acima de tudo, cheias de histórias ainda para contar. Porque no fim das contas, como o próprio Krenak diz, adiar o fim do mundo é exatamente isso: sempre poder contar mais uma história. Então é isso. Esse é o nosso paraquedas. Tem o cavaquinho do meu avô, ou a vez que o Samuel correu de uma galinha com 3 anos e por isso até hoje tem trauma de qualquer animal que ele vê. Bom, galera, e o convite está feito. A gente não tem solução técnica para a crise climática, afinal, a gente não é especialista, nem é graduado na área. Porém, a gente tem uma proposta de como não perder a nossa humanidade no meio do caminho, num sentido bom e diverso. O Krenak fala em adiar o fim, né? E a gente acha que esse fim não é uma explosão.
Na verdade, ele é um apagão. Um apagão de sentido, de identidade, de humanidade. E a nossa proposta aqui é justamente manter pelo menos uma minúscula fagulha acesa. E isso que a gente faz, contando histórias, costurando os paraquedas, cuidando do nosso pedaço de chão e da nossa memória. Então, a gente deixa aqui um desafio para vocês. Pausa aí um pouco. Pensa, o que compõe o seu paraquedas? Uma memória? Uma habilidade? Ou uma pessoa? O que forma o ser que você é? Bom, e se quiser compartilhar com a gente, tem uns comentários aqui embaixo. Aí vocês usam a hashtag #MeuParaquedasColorido. Vamos ver se a gente consegue encher o céu virtual dessas ideias. Muito obrigado por ter voado nessa conversa com a gente. Foi um prazer. Lembre-se, quando o céu parecer muito baixo, Não se encolha. Costure e empurre o céu para cima. até a próxima.